A gente vai conversar agora ao vivo com um especialista em transporte aéreo pelo ITA, Adalberto Febeliano, para a gente entender um pouco mais, as possibilidades desse acidente, que causas poderiam ter provocado essa queda. Muito bom dia, Adalberto. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia, Soraya. É sempre uma satisfação poder conversar com os espectadores da Bandeirantes. Bom, desde o começo aqui da nossa cobertura, a gente vem falando que o piloto declarou o chamado Mayday, ou seja, para quem está nos acompanhando, um pedido de emergência logo depois, segundos depois da decolagem. Queria entender, isso chama a atenção? Em que situações esse chamado Mayday deve ser acionado pelos pilotos? Você tem basicamente dois acionamentos, duas mensagens de emergência que os pilotos usam. Uma é o PAM, PAM, PAM e a outra é o Mayday, Mayday, Mayday. PAM, PAM, PAM é quando você tem um problema a bordo, um problema grave a bordo, mas que não tem uma ameaça assim imediata. E o Mayday, Mayday, Mayday é quando você tem uma ameaça imediata à segurança do voo. No caso, o Mayday significa que o avião já estava, então, em emergência e quando você fala Mayday no rádio, então, imediatamente, todos os procedimentos do controle de tráfego aéreo são iniciados, você separa, aquele avião passa a ser tratado de maneira específica, separa os outros tráfegos aéreos daquele avião. O Mayday, na verdade, tem muito mais a ver com essa gestão da situação de emergência do que do voo em si. Professor, o ouvinte, o telespectador aqui da Jovem Pan, ele acompanha muito de perto esse assunto desde que nós começamos a falar. E um dos pontos que tem chamado a atenção é a questão de ser um 787 Dreamliner, e esse seria o primeiro grande acidente com esse tipo de aeronave, E de acordo com a Boeing, há mais de 2.000 voos deles por dia só desse tipo de avião. É um avião seguro, por aquilo que o senhor tem conhecimento? Sim, é extremamente seguro. Aliás, todos os aviões que voam hoje na aviação comercial são extremamente seguros. A gente não tem nenhum deles que tenha um índice de acidentes preocupante. Isso não precisa nem passar pela cabeça das pessoas, porque realmente é um avião extremamente seguro, extremamente moderno. Fabrício Naitsky. Adalberto, bom dia. Chama muita atenção pela imagem que, após a decolagem, o trem de pouso do avião ainda não havia sido recolhido. Ele costuma ser recolhido imediatamente após a decolagem, O que poderia ter acontecido? Seria uma falha mecânica, algum problema? O que a gente pode supor em relação a isso? Fabrício, como você mesmo já tinha acabado de mencionar agora, a gente tem que aguardar as investigações. Não tem muito que nós possamos especular neste momento. A impressão que dá, pelas informações que eu consegui obter até o momento, o avião caiu, assim, minutos após a decolagem. Talvez nos procedimentos de emergência que o piloto tentou tomar, ele não tenha recolhido o trem porque tinha coisas mais urgentes para ele tentar antes de fazer o recolhimento do trem. Isso acho que não deve ser uma preocupação específica, não. O que a gente pode notar é que o avião estava sob controle, não houve perda de controle do avião, só que o avião não está ganhando altitude. Então, o mais provável aí que a gente pode apontar nesse momento é uma falta de potência. Qual a importância também dos primeiros minutos ali do voo, justamente para a segurança de toda a operação? Na verdade, os primeiros minutos são tão críticos como todos os outros do voo. Não existe assim nada de muito diferente, Existem, obviamente, protocolos. Quando você está decolando, você tem que atingir uma velocidade mínima, que é o que a gente chama de velocidade de decisão. Quando você decide, posso continuar com a decolagem, não posso continuar com a decolagem. Depois dessa velocidade mínima, mesmo que você tenha a falha de um motor, você vai continuar com a decolagem e vai conseguir decolar com o avião. Um avião certificado faz ensaios para demonstrar isso. Então, o que realmente é estranho nessa situação é que o avião não estava ganhando altura. Então, aparentemente, ele não tinha potência em nenhum dos motores. Isso que é o que a gente pode, pelo menos, identificar nesse momento.
Professor, a gente estava aqui acompanhando as questões em relação à investigação a partir de agora, né, que é o que se vem pela frente. Então, você tem um avião de fabricação americana que ia para a Inglaterra, mas tem um acidente na Índia. Imagino que os 3 países estejam envolvidos nessa investigação, capitaneados possivelmente pela Índia. Tem um prazo para que isso seja apresentado, uma conclusão, ou esse período é aberto, professor? Basicamente, o acidente ocorreu com uma empresa indiana, então a Índia é quem coordena a investigação. Participarão técnicos certamente do FAA dos Estados Unidos, porque o avião é fabricado pela Boeing. Se o avião fosse fabricado pela Embraer, seriam técnicos brasileiros que acompanhariam a investigação. Também acompanham a investigação os técnicos, né, do país onde o motor é fabricado. Se for um motor GE, vai ser dos Estados Unidos. Se for um motor Rolls-Royce, vai ser da Inglaterra. Não há prazo para essa investigação, sempre lembrando, a investigação de um acidente aeronáutico, ela tem como objetivo identificar as causas do acidente, né, para que nós possamos aprender com esse acidente, para que ele não volte a se repetir, para que um acidente parecido não se repita no futuro. Então, não existe prazo para isso, mas atualmente, como existem caixas, os gravadores de voo, né, os gravadores de conversa de cabine e os gravadores de dados de voo, as famosas caixas pretas, as investigações costumam andar com alguma celeridade, porque eles trazem muitos dados, eles têm informações muito ricas para que a gente possa entender o que aconteceu no acidente. Conversamos com Adalberto Febiliano, especialista em transporte aéreo pelo ITA, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui e os esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.